Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, Rejane Nobre, nos trabalhos técnicos da Web Rádio Cristo Consolador, e boa noite, Renato Martins. Boa noite, Rejane, paz com Jesus. Boa noite, Amadeus, boa noite, Renato, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Renato Martins, boa noite, meu querido irmão, paz com Jesus. Paz com Jesus, Amadeus, e a todos, e a todas e a todos que estão nos assistindo ou irão assistir futuramente. Muita paz para todos nós. Maravilha. A Web Rádio Cristo Consolador apresenta Estudando a Codificação Espírita. Hoje, quinta-feira, 20 de junho de 2024, e agora são exatamente 20 horas e 1 minuto. Estamos iniciando o programa Estudando a Codificação e prosseguiremos hoje com o estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 17, da formação dos médiuns. E aí eu quero mandar um abraço todo especial para o nosso irmão Delcio Soares, Dona Marília, Hugo, Amanda, Kátia, Dona Silva Almeida, mas particularmente a você, irmão e irmã de Ideal Espírita, você que nos acompanha agora no YouTube e você que está no seu carro, no escritório, em casa, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. E aí vamos à abertura dos nossos trabalhos em nome de Jesus, com a palavra, o nosso querido irmão Renato Martins, fazendo a leitura preparatória. Amadeus, nós estamos aqui com o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, uma psicografia de Francisco Xavier, no capítulo 44, o cego de Jericó. Lucas, no capítulo 18, versículo 41, diz o seguinte, dizendo, que queres que eu te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Isso daí é uma questão muito interessante sobre esse processo. E Emmanuel diz o seguinte, o cego de Jericó é das grandes figuras do ensinamento evangélico. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Irrita-se os populares, em fase de tão insistências rogativas. Tenta impedi-lo, recomenda-lhes calar as solicitações. Jesus, contudo, ouvindo-lhes a súplica, aproximou-se dele e interroga com amor. O que é que queres que te faça? À frente do magnânimo, dispensador dos bens divinos, recebe a liberdade tão ampla. O pedido sincero responde apenas isso. Senhor, quero que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhado na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho
para a nós, abençoando a luz do conhecimento. Permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade do nosso encontro espiritual com Cristo, além do sentimento que o mundo se volta contra nós, induzindo a indiferença. E, muito raro, sabemos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho, mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso comparecermos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhes peçamos o dom de ver, com exalta compreensão na particularidade do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Amadeus, isso é a leitura da noite do nosso trabalho, da noite de hoje. Renato, essa passagem do cego de Jericó, eu tenho uma admiração muito grande por essa passagem. A gente estava até comentando em off, antes de começarmos o programa, porque era um homem espiritualizado. Ele era cego, vivia fazendo pregações, era culto nesse aspecto, e de repente, com a aproximação de Jesus, ele teve a percepção da aproximação de Jesus, ele sentiu a energia de Jesus. E aí começa a pedir. E aí as pessoas que acompanhavam Jesus reclamaram, pediram que ele calasse, e ele persistiu. Aí Jesus chega lá e pergunta: o que queres que eu faça? Mas isso é grande. E ele, ininterruptamente, diz que eu veja a pureza e a sensibilidade, mas, sobretudo, a simplicidade daquele homem. Sentiu o amor de Jesus, aqui ele chamou de filho de Davi, e de repente disse que queria apenas ver. Era o sonho dele, era o desejo dele. E ele viu porque Jesus o curou. É simplesmente excepcional, não é, Renato? É verdade, Amadeus. Isso também é muito interessante, no sentido que nós não podemos colocar como uma parábola, porque aconteceu. Mas, no sentido figurado, pode-se considerar até uma palavra. Quando ele procura a situação de enxergar, que o veja. Aí Emmanuel toca também nesse assunto, já no final da sua mensagem, que o ver não é a questão material como a questão que o cego de Jericó pediu a Jesus. No caso, ver, porque realmente ele era cego. Ele era um pedinte. Ele usava uma capa para definir que ele era pedinte. E ele, na sua condição vibratória da vida, e realmente no processo, vamos dizer assim, de planejamento, ele realmente ele estava planejado para que ele encontrasse com Jesus. E Jesus fez a cura. E daí, essa cura que Jesus faz no cego de Jericó é uma cura material. Mas aí ele coloca mesmo assim, aí para nós nos dias de hoje, poderemos colocar como uma cura material ou uma cura espiritual. Exatamente. Então, quer dizer, Jesus, eu peço para... o que queres que eu faça? Que eu veja. Mas que eu veja é aquela história de nós sentirmos a vida, sabemos como a vida é, e procurarmos tirar dentro de nós nossos defeitos, nós vejamos os nossos defeitos para que nós possamos construir uma coisa melhor. Quer dizer, voltar, não tem a palavra de Jesus no Evangelho que diz: aqueles que ouvem, que têm ouvido e não escutam, né? Que ouça, que escuta e não entende o que tem ouvido para ouvir. Que fale, né? Tem essa palavra no Evangelho. E daí? É a mesma coisa. Por quê? O cego de Jericó queria ver no campo material. Mas é muito interessante
que ele deixou a capa e seguiu o vento, mas seguindo, ele teve tanta fé que disse, se eu conseguir enxergar, no caso, enxergar, eu não vou precisar mais pedir, eu vou trabalhar. E deixou a capa. Mas é porque é muito interessante que nós sempre buscamos uma coisa tão interessante, coisa incrível que nós conhecemos dentro da doutrina dos Espíritos, porque naquele tempo, na região, para você pedir esmola, você tinha que se inscrever no órgão público, no governo, e ele escrevia você e dava uma capa dizendo, esse é pedinte. E tem aquela capa. Tinha uma capa dizendo, esse cidadão é pedinte. Então, quer dizer, ele deixou a capa e seguiu Jesus. É muito interessante a história. Passou a ver as coisas espiritualmente. Também espiritualmente, né? É isso, Amadeus, vamos lá. Maravilha. Então, nós vamos agora aproveitar essa deixa e vamos falar da prece diária. E o texto diz o seguinte: agradeço a Jesus, nosso Senhor, a proteção, auxílio e graças recebidos no dia de hoje, e rogo-me conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado de que careço para alcançar a luz espiritual que me elevará à categoria de Espírito de Deus. Rogo a Jesus, nosso Senhor, que abençoe os meus passos e me ilumine o caminho, para que eu possa percorrê-lo com sabedoria e segurança. Rogo a Jesus, nosso Senhor, paz e luz para mim, assim como para todos que me são caros, e também para os meus inimigos, a fim de que possa tê-los um dia como amigos e unidos possamos elevar os nossos agradecimentos ao Senhor. Rogo a Jesus, nosso Senhor, luz e amparo para os meus irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos que se encontram nos hospitais e em seus lares, para os abandonados, para os deficientes mentais e os encarcerados, para os famintos e os que vivem ao léu, para que consigam receber de mãos dadivosas a ajuda de que necessitam, bem como o consolo espiritual. Rogo finalmente a Jesus, nosso Senhor, proteção e amparo para todos os meus irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua paz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na Terra. Que assim seja. Essa rogativa que colocamos aos pés do Mestre Jesus, pedindo a sua intercessão junto ao nosso Pai misericordioso, que possa espargir sobre nós, aqui na Web Rádio Cristo Consolador, sobre todos que nos acompanham e os necessitados de qualquer natureza, onde quer que estejam, os eflúvios de saúde, de sabedoria, de esperança, de fé, do que seja necessário para que nos tornemos criaturas melhores e possamos nos tornar espíritos de Deus. Renato, Rejane é com a senhorinha. Vamos fazer a leitura do tópico evangélico, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tópico 12. Aqueles de vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono, e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Olha. Alguma coisa mais, Jane? Não, mas o microfone de Amadeus está dando mau contato. Está com mau contato? Então vamos tirar o microfone. Agora sim, voltando. Renato, você gostaria de comentar o tópico do Evangelho? Então vamos passar direto.
Não, pode comentar, Mateus, um pouco. Não? Pode comenta um pouco. O renascer de novo Eu confesso que não estava, não estava. estava tentando captar o som aqui no meu headphone e estava intermitente. Rejane, você poderia fazer a introdução novamente, por gentileza? Eu não ouvi Posso sim. com clareza a leitura que você fez. No tópico de ninguém poderá ver o reino de Deus sem não nascer de novo, capítulo 4. Pronto, já está de bom tamanho. Já. Tem uma passagem muito rica no Evangelho, que é aquela passagem de Nicodemos, né? A passagem, ele está falando de Isaías, mas tem a passagem de Nicodemos que é muito rica e se refere exatamente à reencarnação. Jesus, naturalmente, não podia tratar da reencarnação explicitamente, como a espiritualidade trata nos dias atuais. É importante a gente entender a orientação de Jesus quando ele promete o Consolador prometido, e aí dá uma definição. Esse Consolador prometido vai relembrar o que eu vos digo e vai revelar o que eu não posso revelar agora. A humanidade não estava preparada para receber o conjunto de informações que a espiritualidade nos traz nos dias atuais. A sabedoria de Jesus estava muito acima daquilo que estávamos vivenciando naquela época. E aí era necessário que ele desse a entender do que se tratava. Era necessário nascer de novo. Agora não vai esminunciar o que é a reencarnação, o processo da fecundação, nascimento, morte, retorno à vida espiritual, recomeça tudo em outra experiência. Isso era muito cedo ainda, deixou para que o Consolador prometido pudesse nos contar essa verdadeira aventura que a gente vivencia, saindo da nossa verdadeira vida, a vida espiritual, retornando à experiência física, através do processo reencarnatório, para vivenciarmos as oportunidades que o Pai nos proporciona e retornarmos novamente. E aí vamos ficar nessa dialética, enquanto não pagarmos o último ceitil e não estivermos prontos a passarmos para as esferas ou as esferas mais elevadas, continuaremos nessa alta atividade. Vai chegar um estágio que a gente não vai precisar mais reencarnar. Aí eu lembro daquela passagem que Nivaldo fala do irmão Bezerra de Menezes, nos 50 anos do retorno dele à vida espiritual, nossa mãe mandou avisar ele que podia escolher um outro planeta no sistema, que ele estava isento de permanecer aqui. E ele chora convulsivamente, pede à irmã Celina que interceda lá a nossa mãe para interceder junto a Jesus e deixarem ele permanecer aqui, para enxugar as lágrimas dos necessitados. Depois Celina volta e diz que ele está autorizado a ficar o tempo que quiser. Isso demonstra claramente que vai chegar um estágio que nós não temos mais necessidade de permanecermos aqui. Mas aí tem a questão do amor, que é o caso do irmão Bezerra de Menezes. O amor fala mais alto e aí ele permanece aqui, mesmo não precisando mais, mas ele continua. É de uma grandeza extraordinária, né, Rejane e Renato? É verdade, Amadeus. É uma questão, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Isso daí é uma questão só de entendimento. Porque tem muitos que dizem renascer de novo é quando, muitas vezes, a pessoa está numa aprovação muito grande e, às vezes, praticando muitos erros e começa a fazer algo de bom, aí diz, renasci de novo. Quer dizer, deixei de praticar o erro, praticar muitos erros que eu ia praticando e realmente procurar produzir outras coisas boas na própria vida. Também tem outro caso muito interessante, que muita gente, quando passa por certo momento, e poderá ter assim, um processo muito grande, que possa vir até, não por acaso, desencarnar, aí a pessoa diz mesmo assim, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. E daí? Como foi que nasceu de novo? Foi a oportunidade que Deus deu para que ele possa continuar
a nossa parte da nossa vida. Então, tudo isso está dentro do contexto nascer de novo. Mas esse contexto aí é muito interessante, sabemos que o renascer de novo é nós estamos aqui na face da Terra, partimos para a espiritualidade e reencarnamos de novo. Reencarnamos. E daí trazemos para nós a condição do nosso progresso, e daí também estamos resgatando o nosso pretérito. Nós somos herdeiros de nós mesmos, daquilo que nós praticamos de vidas pretéritas, e hoje estamos resgatando, estamos herdando aquelas coisas boas e as coisas que não foram tão boas em vidas pretéritas, vidas pretéritas. Então, aí, temos de renascer de novo, tantas formas foram necessárias. Vamos ao nosso trabalho, meu Deus. Vamos trabalhar em nome de Jesus. Aí você lembrou a questão bem interessante. Essa semana eu recebi uma ligação do amigo meu. Ele estava tem uma obra próxima à casa dele, e aí ele foi olhar a obra. Aí, de repente, ele foi se mexer e caiu. E o trator e a caterpillar veio, passou a coisa de centímetros na cabeça dele. Ele não podia se mexer, e aí as rodas da caterpillar passaram assim a coisa de centímetros da cabeça dele. Aí ele me disse, nasci de novo. Está aí um exemplo, né? É verdade. Vamos lá, meus irmãos. Jânia, com a senhorinha, minha querida. Vamos sim. Hoje daremos início ao capítulo 18 do nosso estudo do Livro dos Médiuns, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Vamos fazer a leitura do capítulo, no tópico 221. Primeiro, será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? A resposta dos espíritos a isso é anômalo às vezes, porém não patológico. Há médios de saúde robusta. Os doentes o são por outras causas. É autoexplicativo o texto, né, Renato? É uma anomalia, pode ser uma anomalia em determinadas situações, dependendo do ponto de vista que a gente observe. Agora, uma patologia, uma doença, uma enfermidade, como acreditavam ou como quiserem impingir aos espíritas, aos médios, que eles eram doentes, era uma coisa patológica, isso nunca, absolutamente. É um dom que Deus dá ao médium, o médium vem com esse recurso. E aí, mediante a ação do plano espiritual, pode praticar a mediunidade e determinadas coisas feitas, determinados fenômenos vivenciados podem parecer anômalos, mas que, na verdade, tem nada a ver com doença, com patologia, né? Não é, Renato? Porque muitas vezes isso também já saiu até na mídia de todo mundo. Tem pessoas que têm paraplégico, não é normal na questão, e faz uma pintura com os pés, faz as pinturas com as mãos rápidas, às vezes só com a cabeça, bota o pincel no dente, na boca, e faz certos quadros lindíssimos, né? E isso aí está dentro do contexto. A faculdade mediúnica é uma coisa tanto faz ser patológico, e patológico são aquelas questões que realmente você tem um certo problema patológico, mas você tem as condições de fazer algo que venha trazer benefício para o próximo. Não é a questão da mediunidade, são as questões de provações e expiações que nós passamos pela face da Terra. É por aí, Matheus, nós achamos. Maravilha. Vamos para o próximo, Regiane? Vamos já. Vamos. Está um pouco lenta, aí pode ser que eu queira apressar e acabe mudando. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? A resposta a isso foi: o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente
a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido, que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Ai. Lembro do meu irmão João Cecílio, Renato, quando a gente conversava, algumas vezes que a gente conversava sobre materialização, o médium, doador do ectoplasma, médium de efeito físico, ele chegava a perder até 5 quilos numa atividade de materialização. Então, o exercício contínuo desse, de um processo desse, por exemplo, fazer materialização todo dia, vai terminar dando fadiga, naturalmente. Vai causar enfado no corpo, ele vai se ressentir da necessidade de energias que são desperdiçadas por ocasião do trabalho. Agora, a mediunidade em si, ela não causa fadiga em ninguém, absolutamente. Pelo contrário, há pessoas, e a gente tem conhecimento de pessoas que muitas vezes chegam na casa espírita, de certa forma, médios, de certa forma meio indisposto, pode ser até um achaque dos companheiros que estão ao seu lado, e ele desenvolve suas atividades, quando termina, está zero bala, como a gente pode dizer. Novinho, né, Renato? A gente tem como exemplo, não é assim. Nós temos o exemplo de dizer que em todos os que nós pudermos fazer, em tudo que nós pudermos fazer, nós temos que ter disciplina. Então, isso daí, a faculdade mediúnica, ela tem que ter disciplina. Nós temos conhecimento que, quando estava um certo momento, o Chico Xavier, como exemplo que nós temos, ele, de vez em quando, estava fatigado pelo excesso de trabalho, ele saía, alguém chegava e levava ele para outra cidade, e daí ele passava um certo tempo respirando, tendo outros ares, podemos dizer assim, para que ele possa recompor todas as suas energias. E daí é a questão mediúnica também, você praticando direto aquilo, como ele está falando aqui, vai acontecer o desprendimento muito grande de fluido. Então, traz a fadiga. Mas é reparado por repouso. E o repouso é isso mesmo. Para você ver que Chico começava um trabalho de 4 horas da tarde e ia terminar, no caso de 6 horas, ia terminar 4 horas do outro dia. Então, quer dizer, tem de trazer uma questão de ele tinha disciplina, quando ele estava cansado, ele repousava mais ou ele saía para um descanso mais profundo, maior, para que ele pudesse recompor suas energias. Isso é normal. Maravilha. Um exemplo prático, Rejane e Renato. Um médium passista, por exemplo. Se o médium passista ele passar uma semana toda aplicando passe todo dia, ele no final da semana ele se sente, de certa forma, meio depauperado, meio sem energia. A bateria dele meio descarregada. E se ele persistir, vai terminar tendo uma fraqueza energética. É muito comum isso. Mas não é a mediunidade que vai, é a indisciplina que vai proporcionar isso. Não é a mediunidade que vai lhe proporcionar essa fadiga, não é, Renato? É verdade. Quer dizer alguma coisa, Rejane? O que eu queria deixar claro é que mediunidade vai ser, você, na prática, é uma energia que você está gastando. Vou gastar demais, vou perder a vida, vou fazer alguma coisa assim. Não. É do mesmo jeito. Se você usar demais seu corpo, vai ter uma hora que seu corpo vai parar. Vai ter uma hora que você vai parar de pensar, vai parar de se mover, vai parar de praticar a mediunidade. O ideal é não abusar e quando estiver cansado, descansa. Tem que ter, como a nossa amiga Madre está falando, o equilíbrio, o controle. Pode ser que você está psicografando alguma coisa, vai cansar também o corpo, vai cansar a mente? Pode acontecer dependendo do tipo de mediunidade.
o que vai ter que ter o controle, sempre buscando aprender a controlar. A gente, como eu sempre digo, não vamos dizer que é uma coisa fácil, vai precisar de estudo, de prática, de controle, para você saber se conhecer e saber em que momento é necessário parar ou não. Ou até os bons amigos espirituais vão chegar uma hora que vai dizer, parou. Deu um tempo, né? Mas é por isso, viu, Amadeus, é por isso que nós, o único caso que nós temos de termos um bom senso, mesmo a gente trabalhando bastante, e chegar alguém e bater a nossa porta atrás de um passe, ou um canto, ou um centro qualquer, onde nós possamos aplicar um passe, mesmo nós cansados, temos de pedir à espiritualidade amiga que ali aplique um passe espiritual. Quer dizer, nós doarmos o nosso corpo para que a espiritualidade possa providenciar, aplicar aquele passe. É porque, na realidade, quando nós vamos aplicar um passe a alguém, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. Então, a própria espiritualidade nos dá aquela condição de nós podermos fazer algo que é necessário para aqueles que nos pedem. É muito interessante, porque nós estamos estudando a mediunidade, sabe que tem uma mediunidade espiritual, tem um passe espiritual dado pelo Espírito, pelo magnetismo do Espírito, e temos o passe do médium, né? Usa o fluido mediúnico, né, Amadeus? É um passe místico, apesar da inserção espiritual, mas você está dando sua energia de vida. De vida. Vamos lá. É sempre importante isso. No passe mediúnico, você não está trabalhando sozinho. Você vai ter que estar com o auxílio dos espíritos. Terceiro, pode o exercício da mediunidade ter, de si mesmo, inconveniente do ponto de vista higiênico, abstração feita do abuso? Há casos em que é prudente, necessária mesma, a abstenção ou, pelo menos, o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente e, desde que experimente fadiga, deve abster-se. Fadiga, Regiane. Fadiga. É bem interessante isso, porque vai depender dessa disciplina, quem deve adotar por si mesmo. A casa pode adotar esse tipo de disciplina com os trabalhadores, para não haver excesso de trabalho por parte de alguns trabalhadores, mas o próprio médico deve saber onde vai ser o limite. Porque é ele que está, no caso, vamos tomar como base o tratamento de passe. O médico está lá aplicando o passe. A gente sabe que ele doa seu fluido. O espírito que vai aplicar o passe a via médio, ele prepara os fluidos lá, doa ao médio, o médio transfere para o paciente as suas energias vitais, que tem compatibilidade direta com a energia do paciente. Mas o médio está doando energia. Então, vamos imaginar, tem casa que trabalha de manhã, tarde e de noite. Aí o médico aplica passe de manhã, tarde e de noite. No outro dia de manhã, tarde e de noite. Ora, a casa precisa tomar providência. Meu irmão, você está trabalhando demais, dá um tempo. Então, o próprio médico precisa ter cuidado. Agora, é impressionante, Renata e Regiane, porque tem pessoas que já ouvi falar isso, e de repente se entrega assim de corpo e alma ao trabalho, porque descobriu da necessidade de fazer caridade, de trabalhar, etc., quer pagar todo o débito numa semana só. E não é por aí, hein, Renata? É verdade. Nós temos de fazer o nosso trabalho com amor, o que é importante. É como se diz, se você aplicar só um passe, mas aplicar com amor, você já está fazendo a caridade. Não é a quantidade, mas a qualidade. A quantidade de passe, você fazer a quantidade de passe, se você não fizer essa quantidade de passe com amor, você não está praticando a caridade, não está fazendo bem. Nem a você, nem ao próximo. Porque tudo que vale é amor.
é você o querer. É por isso que existe a questão, quando Jesus fala, que tu queres? Eu quero ser curado. Então, quer dizer, parte da pessoa que pediu e parte de Jesus. Então, quer dizer, a pessoa que está sendo curada tem de ter a participação dela, pedindo com amor. O médico que está trabalhando, o trabalhador, o médico, que os amigos espirituais estão trabalhando através dele, estão aplicando um passe através dele, tem também querer que aquela pessoa seja curada. Não é assim, não. A pessoa chega a dizer, eu quero ser curado, mas eu sou médium e tanto faz você está pedindo como não. Não. A gente também tem que colocar amor nessa condição de transmitir a espiritualidade através do nosso amor, da nossa condição mediúnica, da nossa participação, querer que aquela pessoa fique boa também. Só não é ele chegar e dizer, eu quero... É por isso que Jesus disse, a tua fé é quem te salvou, quem te curou. Apenas eu fui, no caso aí estou dizendo, nós apenas fomos uma questão de transmissão de fluidos daquilo que você pediu e mereceu. Não é assim você ter querer aleatoriamente e fazer o que deve fazer. E esse amor transmitido por nós e por aquele que pede, nós também não temos a condição ainda essencial de entender até quando nós podemos fazer essa cura. Será que é aquele amor puro, sincero? Nós podemos chegar assim, em certo momento nós podemos transmitir um amor sincero, mas poderá acontecer de um certo momento a gente não transmitir esse amor sincero. Então, existe esse processo dentro do processo do exercício da mediunidade. Por quê? Vai depender da necessidade de cada um, do amor de cada um. Os amigos espirituais poderão chegar e dizer, Amadeus está aplicando passe, Amadeus já está um pouco assim, achando que está um pouco sem fluido. Se Amadeus está contrito com Deus e quer fazer um benefício, a espiritualidade tira fluido lá da assistência ou de qualquer outro médico que está ali, coloque Amadeus para Deus conseguir transmitir aquele fluido necessário para aquela pessoa que está necessitada, buscando a cura. E ele tem um merecimento. Nem todos nós temos um merecimento. E o que é o merecimento? Então, é caso de análise aqui, se a gente for analisar isso, vamos passar aqui um pouquinho de tempo para mostrar o que é o nosso merecimento. Só que o merecimento, assim, numa síntese, é a lei da física, ação-reação. O que nós fizemos, o que nós resgatamos, daquilo que nós praticamos lá no pretérito ou no próprio presente. É por aí, Amadeus. Maravilha, Renato. Ainda hoje eu tive a oportunidade de ir lá no nosso estudo mediúnico, na sociedade, na Casa de Caridade Jesus e Marias, aqui no Tirol. Nós fizemos a abertura dos trabalhos com a leitura de uma mensagem do irmão que trabalha na casa, um irmão espiritual. E ele chamava atenção para o aspecto que você acaba de levantar, Renato. Ele falando que uma multidão de irmãos adentra na casa espírita, e isso encarnados e desencarnados, querendo milagre. Já procurou N e-mails aí fora, não conseguiu resolver o problema, e vai na casa espírita querendo milagres. E o milagre não existe. Renato é passista, se doa, vira pelo avesso para ajudar e curar aquela criatura. Mas no planejamento dela não tem cura agora, tem apenas uma melhora. A gente vê isso muito na obra de Emmanuel, aliás, de André Luiz. Os benfeitores, olha, ele não pode curar agora, vai ter uma melhoria, porque vai acontecer isso, isso e isso. Ele não diz vai acontecer, pode acontecer isso, isso e isso. Há uma necessidade, porque aqueles benfeitores que controlam essas atividades, eles têm uma capacidade extraordinária, eles sabem o problema de cada um,
Porque quando o paciente entra naquele local de cura, já pegaram a ficha dele lá atrás, já sabe tudo que vai acontecer, o quanto ele vai receber e o quanto ele pode melhorar. Não basta, inclusive, o médico querer curar. A gente se doa da melhor maneira para que realmente a cura aconteça. Mas não depende da gente, depende do merecimento, do planejamento, porque tem um plano espiritual que está controlando tudo. Renato foi felicíssimo nas suas colocações. E outro caso, Amadeus, a nossa irmã Amélia Rodrigues fala que, e tantos outros, como o nosso irmão Humberto Campos, ele fala que muitas pessoas daquelas que Jesus curou, ele teve a condições da cura, mas Jesus curou, e com o passar do tempo eles voltaram a ter o mesmo processo. Por quê? Porque não entenderam, não compreenderam o que aconteceu com eles. Para que ele pudesse ter uma parte, se ele tivesse a melhora do corpo físico, pegasse, não viesse pecar mais, né? Como Jesus sempre dizia, vai e não peques mais. E continuava pecando ou fazendo os mesmos erros que fazia antigamente, antes de ter aquele caso de sofrimento no corpo físico. É por isso que muita gente teve alguns casos que Jesus não curou a parte material. Ele disse, a sua parte material eu não vou lhe curar, eu vou lhe curar a parte espiritual. Tem uma história muito bonita nos livros de Amélia Rodrigues, tem uma jovem que era paraplégica, ela só andava, tinha um problema seríssimo. E soube que Jesus estava na casa de Simão Pedro. E ficou procurando, querendo ir até ele. E ela é uma boa cantora. Ela cantava. Ela mesmo doente, paraplégica, ela cantava, ela fazia os seus movimentos, ou ela tinha um processo que anormalia, no caso, vamos dizer assim, para entender, ela cantava muito. E ela chegou para Jesus e disse, eu quero ser curado. Aí Jesus disse, minha filha, acho que você não deve ser curado. Aí ele disse, não posso ser curado. Ele disse, eu vou lhe curar. E Jesus, quando aplicou um passe, curou a parte espiritual dela. Ela vai entender melhor a vida. E Jesus disse que ela não deveria buscar a parte material, isso é espiritual. E, daquele momento em diante, quando Jesus aproximou-se dela, ela sentiu-se outra pessoa, viveu outra pessoa e seguiu Jesus até os últimos dias da sua vida. Então, são coisas que nós podemos saber e contar, normalmente, sobre esses fatos. Oh, Deus. E a gente vive hoje no mundo material, nós temos que fazer nossa transformação íntima, como desde o capítulo 17, o que é o Espírito, diz que o Espírito é aquele que, todos os momentos, está tentando, modificando seu comportamento, tirando de si aquelas provações, aqueles problemas sérios que nós temos, que é o egoísmo, a vaidade e tantos outros que nos traz a dor e o sofrimento. É por aí. Então, deve caminhar, esperar, temos de trabalharmos muito para que nós possamos conseguir aquilo que necessitamos. Para que ocorra a transformação desejada, né, Renato? É maravilha. Ok, Rejane. Então, vamos dar continuidade. Questão 222, 221, quarta. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? A resposta a isso foi: já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. É autoexplicativa a resposta que Kardec nos traz.
Há pessoas que são dotadas de uma sensibilidade que a sobreexcitação pode levar a distúrbios, pode levar a problemas de desarmonia, quem sabe até doença. Então, há pessoas mais dadas, há pessoas, como costumo dizer, de couro grosso, estão batendo e ele está aí, não está nem aí. Há pessoas que é mais resistente, tem mais condições de suportar determinadas cargas de trabalho, de esforços, etc., do que outras. Há pessoas sensíveis, há pessoas menos sensíveis, e nesse quadro aí dá para a gente perceber. Algumas pessoas podem trabalhar mais tempo, se não há inconveniência, mas outras não podem se dedicar com esse desprendimento todo, porque são mais frágeis, há mais dispêndio de energia, há mais possibilidade de perder mais energia do que as outras, e a sobreexcitação pode levar a uma perturbação ou uma enfermidade até, não é, Renato? É verdade, né? A questão do que você tem um certo problema, né? Tem aquele médio grande, o gigante deitado, né? Jerônimo. Tem outro nomezinho que não estou lembrando agora. A dificuldade dele era grande. Então, tinha o processo, dependendo do estado físico e moral. Jerônimo Mendonça, né? Jerônimo Mendonça. O gigante deitado. Deitado, ele trabalhava, mas o que ele fazia? Ele não podia nem virar o rosto, mas trabalhava mediunicamente. Ele trouxe livros, né, porque ele falava, e a espiritualidade trazia através dele, livros, porque ele falava, né, através do som. Então, são essas coisas que acontecem no nosso dia a dia com certos médios que tenham esse algo, a dependência física e moral do médio. E quando está moralmente, aí a questão se torna muito mais problemática para ele, né? Porque ele vai ter que superar seus obstáculos, né? E assim é o que realmente nós devemos entender de certos tipos de médios, certos médios. Mas, na realidade, é trabalhar com Jesus. É verdade. Renato, e aí a gente não deve julgar absolutamente, mas é apenas uma reflexão. Imagine, por exemplo, a situação de Jerônimo Mendonça, que era levado para fazer palestras e etc., levado naquela maca, porque ele não levantava, não sentava, nada, era sempre deitado, mas ele trabalhava. Enquanto a gente encontra médio, sadio, forte, robusto, aí machucou o dedo, disse, não posso trabalhar não, porque eu machuquei o dedo. É brincadeira, né? É porque cada um de nós temos as nossas vibrações, a maneira de pensar e de agir, meu Deus. É uma coisa que Deus não tira, né? A espiritualidade tira, que se chama livre-arbítrio em certos momentos, né? Porque o livre-arbítrio faz que a gente, às vezes, não sinta, na realidade, a necessidade de fazer certos trabalhos, ou mesmo assim, fazer algo que seja mediúnico. Mas é a realidade. É verdade, Renato. Imagina. E paciência. Quinta questão. Poderia a mediunidade produzir a loucura? A resposta dos espíritos a isso é: não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura quando esta já não exista em germe. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial.
É interessante, Rejane e Renato, como as pessoas fazem confusão muitas vezes, inclusive espírita, a gente já teve a oportunidade de ouvir isso. O irmão Bezerra de Menezes, naquele livro Loucura sob Novo Prisma, ele diz que mais de 80% das criaturas que estão nos manicômios são médios. Mas não é a mediunidade que os coloca lá, é exatamente a ausência da prática da mediunidade que leva a isso. A ausência do estudo, a ausência da prática que leva ao assédio e, consequentemente, à loucura. A mediunidade em si, não. Mas aí a clareza da resposta é grande. Se a pessoa não tem na sua essência, no seu íntimo, o germe da loucura, não é a mediunidade que vai trazer. Agora, se a pessoa já tem essa predisposição, o abuso ou o descontrole da mediunidade, da prática da mediunidade, pode chegar à loucura. Não é isso que ele está dizendo, Renato? É verdade. É porque a mediunidade, ela tem como a glândula pineal um processo de adaptação em todos os órgãos do nosso corpo físico. E daí existe aí vem o processo mediúnico, que, na realidade, nós devemos trabalhar, temos o conhecimento, ou trabalharmos com essa mediunidade para que nós possamos nos falsificarmos perante o processo que nós temos, que é a responsabilidade da comunicação do mundo espiritual sobre o mundo material. Aí diz, não, porque ficou louco. Consequências, poderá ser consequências de uma condição, um momento muito delicado que ele trouxe do seu pretérito. Então, quer dizer, nós trouxemos uma herança muito grande, como falamos aqui no início, mas é muito grande do nosso pretérito. E nós temos de procurarmos, dentro da nossa condição, modificar nosso comportamento, a nossa maneira de ser, de ver e de sentir. E saber o que é a mediunidade. Então, tem muitos de nós que ainda vemos com essa condição e que nós tenhamos o nosso sofrimento e a nossa dor, através do processo da loucura. Mas não a mediunidade em si traz a questão da loucura. Trabalhe com ela, trabalhe para Jesus. Jesus é o caminho da verdade e da vida. Então, é o processo que nós encontramos no nosso dia a dia. Meu Deus. Nesse caso, Renata, a mediunidade pode ser um remédio, pode ser um antídoto contra a loucura. É exatamente o contrário do que pensam muitos. É você praticando a mediunidade, trabalhando para Jesus. Os benfeitores espirituais podem não tirar seu karma, mas que vão suavizar substancialmente suas dores, vão ajudar no que estiver ao alcance e no merecimento, né? É verdade. É porque é o seguinte, Amadeus, se você chega e diga, Amadeus, você tem mediunidade ostensiva. O seu canto é para você procurar ter conhecimento da doutrina dos espíritos, saber o que é que está acontecendo no seu íntimo, o que é que está acontecendo com você, para que você tenha a ideia e, na realidade, buscar a solução para os seus problemas, ou aquilo que você está sentindo. Se você está sentindo algo que é estranho ao mundo material, se chama aí algo que vem do mundo espiritual. E daí, se você tiver conhecimento e se aprofundar no conhecimento daquilo que você está sentindo, então você está aí tomando um remédio, como você fala, o remédio para que você possa livrar-se de um processo maior, até da loucura. Então, se nós não procurarmos entender e compreender a nossa situação, as pessoas não procuram entender a situação da mediunidade ostensiva, ele vai cair em sofrimento e dor. Aí diz por quê? Então, são certos casos que nós encontramos que muita gente diz assim, eu não tenho fé em Deus, porque eu sinto isso, mas isso não é para eu estar sentindo. Então, a pessoa não está entendendo, não está estudando, não está procurando sentir o que ela está sentindo, sentir aquele algo que está acontecendo consigo mesmo. E daí? Aí eu chego, Amadeus, olha, vá ao centro,
Deus não está preparado para ir ao centro. Ele diz, não vou. Mas um dia, a consciência e a proteção dos nossos amigos espirituais diz, não, Deus, você tem de ir. Falando direitinho, com amor, com dedicação, aí você diz, eu vou lá. E assim começa aí a trabalhar em prol de si e da própria espiritualidade e da sua própria realidade, da sua própria vida, porque realmente é uma realidade. Maravilha, Renato. Nós estamos aí aos 54 minutos. Ainda dá para fazer mais um slide, não dá? Vamos lá, Rejane, saber. Vamos lá. Questão 6ª. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? A resposta a isso é: certamente. E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos, e as respectivas imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Maravilha, simplificando rapidamente. Muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças até, despontam muito cedo aptidões mediúnicas. Agora, uma coisa é aparecer isso e outra coisa é botar para trabalhar. Primeiro, sem o devido preparo e sem a estrutura, inclusive física e psicológica, para suportar os abalos, como ele está dizendo aí. Imagine, por exemplo, uma criança ou um adolescente frágil, numa atividade mediúnica, um obsessor robusto, violento, como geralmente acontece, e deixa muitas vezes os médios em situação de desespero, pega uma criança dessa, pode lhe causar graves problemas, inclusive orgânicos, etc. Né? Então, existe toda uma metodologia, como você vai cuidar o problema da mediunidade ou do assédio espiritual na criança, levando para o centro espírita, ouvindo o evangelho, tomando passe, água frutificada, em casa você faz o evangelho no lar, toma água frutificada, muda o padrão vibratório em casa com leituras edificantes, etc. Aí você atrai a presença dos bons, os maus fogem. Não é por aí, Renata? Deus, porque realmente a criança ela não tem ainda um corpo necessário para desenvolver a mediunidade. É por isso que muitas vezes a criança, quando tem uma mediunidade muito extensiva, que vem com uma mediunidade ostensiva, e acontece que a criança ela pode vir com alguns certos problemas provenientes dessa mediunidade. As pessoas levam o centro a algum canto que possa ajudá-la a melhorar a sua condição espiritual, principalmente o centro espírita. O que vai acontecer aí? A espiritualidade vai aplicar passe e vai daí fazer um trabalho mediúnico naquela criança, para que ela possa superar os obstáculos de imediato, porque ela não tem condições. Então, o encaixe do espírito, a mediunidade, para ter o negócio de encaixe, não, mas algo que o espírito tem condições de ter aquela situação de conviver com o seu corpo normalmente até os 7 anos de idade, desde a espiritualidade. Enquanto isso, você ainda está a parte do corpo físico, está se encaixando ao corpo físico até os 7 anos de idade. E a espiritualidade pede que o desenvolvimento mediúnico só comece a 16 anos. Se tiver menos de 16 anos, é aquela criança que já é bem robusta, tem já um corpo bem afinado. Então, mais ou menos por aí, nós podemos, na próxima semana, nós conversarmos um pouco mais sobre esse ponto. Tá certo? Maravilha. Né?
Passa para a Regiane e aí vamos fazer nossas considerações, né, meu Deus? Agradecendo mais uma vez a Renata, a Rejane e aos amigos que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador. E com Rejane, a prece de encerramento e agradecimento a Deus. Alguma coisa, Renato? Não, muita paz para todos nós. Só temos a agradecer e dizemos assim: Senhor, Pai de infinita bondade, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo e divino nome. E dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos e podemos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nos erros das nossas próprias imperfeições, e livra-nos, Senhor, de todos os males, porque só vosso é o reino, o poder, a glória e a majestade para todos sempre. Que assim seja. Boa noite, Brasil! Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.